Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e eu tô aqui com a Lisandra e com a Larissa. E esse é o nosso trabalho de Direito Civil 2 da professora Gabriela. O tema do nosso podcast de hoje é sobre compensação, que é uma das formas especiais de pagamento. A compensação está prevista lá no artigo 368 do Código Civil e estabelece que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Ou seja, a extinção de duas obrigações cujos credores são ao mesmo tempo devedores um do outro. Nessa modalidade, a obrigação ela não se extingue com o seu cumprimento, mas sim quando há coexistência de duas dívidas, que são suficientes para extinguir, mesmo que indiretamente, as obrigações existentes entre as partes. Agora, a Lisandra vai falar um pouquinho sobre as espécies de compensação. A compensação ela se divide em três espécies, sendo a compensação legal, a compensação convencional e a compensação judicial. A compensação legal ela atua em pleno direito, decorre da vontade da lei e sem interferência das partes, mesmo que uma delas se oponha. Ela se opera de forma automática, independentemente de qualquer ação dos contratantes. Já a compensação convencional, ela tem origem na autonomia privada e na vontade das partes, ou seja, os próprios contratantes decidem extinguir os créditos que possuíam um em relação ao outro. Já na compensação judicial, que se caracteriza pelo pedido feito em juízo, para que as dívidas sejam compensadas, que se dá por meio de reconvenção, por exemplo. Porém, para que ocorra a compensação, devem ser observados alguns pressupostos que autorizam esse tipo de pagamento. E estão previstos lá no artigo 369 do Código Civil, que diz que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. As dívidas líquidas são aquelas certas quanto à sua natureza e determinadas quanto ao seu montante. Ou seja, a dívida deve ser certa e determinada para que seja compensada. Um exemplo que a gente trouxe é de uma empresa que possui 50 milhões de dívida. Esse vai ser o seu valor de dívida bruta. Se ela tem 30 milhões em caixa, a dívida líquida vai ser de 20 milhões. Além disso, só se pode compensar dívidas que já venceram. Nessa questão, há algumas discussões doutrinárias sobre a expressão vencidas, que foi escolhida pelo legislador para definir um desses requisitos. Há correntes que defendem que deveria ser usado o termo exigíveis, porque afasta a possibilidade de se realizar a compensação de dívidas prescritas. O que seria a dívida prescrita? Nada mais é do que o credor que não realiza a cobrança judicial dentro do prazo estabelecido e perde o direito de acionar esse consumidor inadimplente na justiça, por conta dessa pendência. Assim, para parte dessa doutrina, a intenção do legislador foi de vedar a compensação de dívida prescrita. Assim, a utilização da expressão dívidas exigíveis não deixaria margem para dúvidas em relação a essa impossibilidade. Por isso, a doutrina diz que, não sendo o crédito exigível pelo pagamento, não pode tornar-se exigível pela compensação. Mas há correntes contrárias, que dizem que a expressão vencidas é sim adequada para ser utilizada como requisito da compensação, porque, de acordo com esse entendimento, a legislação ela não impede a compensação de dívida prescrita. Além disso, a compensação pode acontecer entre dívidas de coisas fungíveis, que são os bens que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, por exemplo, dinheiro e mercadorias. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor afiançado. A infungibilidade das prestações é a característica daquilo que não se pode ser substituído por outro, como, por exemplo, uma obra de arte, um show de algum cantor famoso. Embora seja do mesmo gênero que as coisas fungíveis, objeto das duas prestações não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificadas no contrato. Até um exemplo de obra de arte, show de algum cantor que nós podemos dar seria um quadro da Mona Lisa, que nunca pode ser substituído por outro.
ali no show de algum cantor, seria o show do Thiaguinho. A gente não pode contratar... Não pode ser substituído, por exemplo, por um show de praça, né? De prefeitura. Não exatamente. Tem como. Thiaguinho é Thiaguinho, né, gente? Não tem como a gente substituir o show do Thiaguinho por outro cantor, porque ele foi contratado para fazer aquele show e não outra pessoa. Então, voltando aqui, a diferença de causas das dívidas, ela não impede a compensação. Porém, de acordo com o artigo 373 do Código Civil, tem algumas exceções, que seriam: se provier de esbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, e se uma for coisa não suscetível de penhora. Não haverá compensação quando as partes por mútuo acordo a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Agora eu deixo a palavra com a nossa amiga aqui, Larissa, que ela vai continuar a decorrer do assunto com vocês. Oi, gente, eu sou a Larissa, eu vou continuar falando com vocês sobre a compensação e as suas formas, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a dívida de terceiro incompensável. Obrigando-se por um terceiro, uma pessoa não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Sobre a cessão de crédito, o devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos. Não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação de crédito, que antes tinha contra o cedente. Sobre a compensação de dívidas de pagamentos locais diversos, quando as dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não pode compensar sem dedução das despesas necessárias a essa operação. Sobre a imputação do pagamento, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Sobre os efeitos em relação aos terceiros, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. E o devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode mais opor ao exequente a compensação, que contra o próprio credor disporir. E isso está na base legal do Código Civil, dos artigos 368 a 380. O nosso podcast sobre a compensação e as formas de compensar dívidas acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que eu, a Maria Eduarda e a Lisandra passamos para vocês. E é isso.